é a substituição tributária? De que forma esse mecanismo de arrecadação tributária afeta a vida das pequenas empresas? Uma proposta que altera a lei das microempresas prevê o fim desse mecanismo, que, segundo especialistas, tem anulado os benefícios da tributação pelo Supersimples. Para responder a esse e outros questionamentos de interesse dos pequenos empresários, vamos conversar com o autor do projeto, deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Pedro Eugênio, essa é uma reivindicação antiga dos microempresários, que é o fim da substituição tributária, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que especificamente é esse mecanismo. Veja, o empresário que está enquadrado no Simples, e é bom lembrar que 98% das empresas brasileiras são empresas de pequeno porte, portanto, nós estamos falando da larga margem, da larga maioria, né? Da ampla maioria de empresas brasileiras que geram metade dos empregos, elas foram beneficiadas a partir de 2006 com a criação do Supersimples, onde elas foram, de acordo com a Constituição, né, o presidente Lula aprovou um projeto que, respeitando a Constituição, que fala que as pequenas devem ter tratamento tributário diferenciado, estabeleceu um regime que cobra muito menos das pequenas empresas. A maioria paga o quê? 4%, 5%, porque à medida que o tamanho vai crescendo através do faturamento, esse percentual também vai aumentando, né? Mas a grande maioria está nessa faixa aí de 4%, 5%. O que é que acontece com a substituição tributária? Os estados, quando vão cobrar o ICMS, eles passaram a cobrar na origem, ou no atacadista, ou na fábrica, ou quando não tem a produção no estado, cobra na fronteira a diferença. O que é que acontece? Um pequeno empresário, um lojista, que comprava uma mercadoria por 100, digamos que receba ela por 120, porque já tem 20% agregada do imposto que dele deveria pagar, que já foi pago lá atrás. Antecipado, foi cobrado lá atrás. Quando ele compra o produto, ele paga os 120, não os 100 que ele pagaria. Então, ao pagar 120, ele está pagando o imposto que, digamos, o atacadista pagou antes. E para os que estão nos vendo agora, se perguntando como é que isso também prejudica o consumidor, se ele recebeu a mercadoria por 100, ia pagar 4% de imposto apenas. Evidentemente que ele poderia vender mais barato. A ideia é essa, é permitir que o pequeno seja competitivo, já que ele tem mais dificuldade de ter tecnologia, de ter coisas mais modernas, porque tem pouco capital para se modernizar, ele tenha uma vantagem tributária para poder enfrentar o mercado com alguma competitividade. Aí o que é que acontece? Ele recebe por 120, né? Às vezes ele vai vender até com um certo prejuízo, retirando da sua margem de lucro alguma coisa e, consequentemente, tendo maior dificuldade de crescer, de se desenvolver, de investir no seu próprio negócio. Então, é péssimo para o pequeno. Agora, deputado, o Sebrae já fez uma pesquisa, um levantamento sobre quanto que tem sido pago, parece que são 4 bilhões com a substituição tributária. O senhor acredita que tem alguma fórmula que substitua esses recursos para os estados que têm cobrado esse imposto aí há 4, 5 anos? Olha, a maneira que nós encontramos na Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, eu fui presidente até o ano passado, hoje o deputado Guilherme Campos preside a frente, e essa frente, ela sempre atua no sentido de elaborar sugestões através de projetos de lei, apresentar projetos de lei que melhore o Simples, que aperfeiçoem o Simples, né? Então, eu fui autor do projeto, eu sou o autor do projeto em nome da frente, e esse projeto, ele tem cláusulas, tem artigos que acabam com a substituição tributária no que diz respeito ao micro e ao pequeno empreendedor. Como é que acaba? Há diversas alternativas que estão sendo discutidas. Uma delas é gerar um crédito, ou seja, é uma maneira do pequeno poder ser ressarcido dessa diferença. É algo que tem uma certa complexidade operacional, mas é possível
gerar um sistema em que o pequeno, quando ele paga mais do que ele deveria, ele possa ser ressarcido, inclusive quando ele for pagar outros impostos. De qualquer forma, seria antecipado. Seria formado um crédito com esse recurso antecipado. Esse sistema, exatamente, ele não acaba com antecipação. A antecipação continua, mas preserva a pequena, que quando ela compra esse produto por 120 e ela deveria pagar 4 e está pagando 20, então esses 16 lhe é devido. Então ele acumula esses 16 e vai ser ressarcido por esse 16 em outra etapa, com outro produto ou até em dinheiro pela Secretaria da Fazenda. Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa é excluir a maioria dos produtos que estão hoje recebendo a substituição tributária, simplesmente excluir e dizer, esses produtos não vão ter mais substituição tributária. E com isso, sendo a maioria dos produtos operados pelas pequenas e microempresas, preservá-las nesse sentido. Cada sistema desse tem prós e tem contra, né? Tem vantagens e desvantagens, mas haveremos de aprovar em breve alguma alternativa técnica que seja aquela que melhor funcione no sentido de preservar as micro e pequenas empresas. Agora, deputado, os secretários de Fazenda já vieram aqui à Câmara e já disseram que o fim da substituição tributária seria devastador para os estados, que eles não teriam como arrecadar um valor como esse que pode ser perdido. O que está sendo negociado com os estados? Veja, em primeiro lugar, eles estão descumprindo a Constituição. Então, se eles estão recebendo algo indevido, a sociedade não tem que ressarci-los por algo que eles jamais deveriam ter cobrado. Então, há uma questão de princípio aí que nós temos que deixar muito claro. Muito clara. Não é correto, do ponto de vista da própria Constituição e com a existência da lei do Simples, eles estarem cobrando de quem só pode pagar, por exemplo, 5%, 6%, 20%, 30% antecipadamente. Segundo, quando a gente vai ver esse trabalho mesmo do SEBRAE, que você citou, que foi feito junto com a Fundação Getúlio Vargas, a gente verifica que do total da arrecadação de ICMS dos estados, a substituição tributária representa, em média, um pouquinho mais de 2%, parece que 2,1%. Então, tenha paciência, prejudicando todos os pequenos e microempresários por conta de 2% da arrecadação, que é um valor inferior, bem inferior à inflação, né, que no nosso país está aí em torno de 5%, 6%. Né? Então, evidentemente, os estados têm sim condição de arcar com essa diminuição de receita que, repito, é indevida. Vai ter uma comissão geral aqui na Câmara, né, um grande debate no plenário sobre a alteração na lei de microempresa, no geral também, falando sobre a universalização. Você acredita que aí vai ser mais fácil conseguir consenso para aprovar o projeto aqui? Olha, é importante a comissão geral para que a sociedade entenda, conheça o mecanismo, não só esse, mas as outras vantagens da revisão, a questão da universalização que você falou agora, que representa incluir outros setores que não estão ainda incluídos no Simples e dar-lhes o direito de se enquadrar no Simples para que haja a possibilidade de toda e qualquer empresa, desde que se enquadre no faturamento, sendo pequeno faturamento, ela possa se enquadrar, e outras modificações e outros aperfeiçoamentos. Essa comissão geral, ela é um elemento que divulga muito, é um momento em que há muita divulgação, há mobilização para participar através de entidades, as entidades que estão muito perto das micro e pequenas empresas, como a Confederação das Microempresas, a Comicro, como o próprio SEBRAE, que participa muito ativamente, os contabilistas, que são aliados históricos das lutas em defesa da micro e pequena empresa, né, como a FENACOM, o Conselho Federal de Contabilidade, enfim. Nós vamos nos agregar, né, a Frente Parlamentar tem um papel importante nisso, nessa comissão geral, para ganhar força política. O ministro Afif está fazendo um belo trabalho de articulação política e nós esperamos que o CONFAZ ele reconheça que essa arrecadação a mais que eles recebem não é
relevante e que é muito melhor para os estados fomentar a micro e pequena empresa, porque isso gera muito emprego. Quem sustenta emprego no Brasil, 50% do emprego é sustentado pelas micro e pequenas empresas, que representam apenas 20% do PIB. Ou seja, do bolo da produção brasileira, só 20% é de micro e pequena empresa, pois elas carregam 50% dos empregos. E tem um tipo de comportamento muito importante. Em momentos de crise, como nós passamos em 2009, quando a gente vai ver a criação de emprego, quem é que manteve o emprego e nem olhou para a crise e foi em frente? Foi a micro e pequena empresa. As grandes, que têm mais controle sobre a sua própria produção, recuam, diminuem a produção, dão férias coletivas, ficam com medo e recuam. E as pequenas estão ali firmes. Mais uma pergunta, deputado, que a gente tem que encerrar. O governo, o ministro, tem participado ativamente, inclusive na aprovação na comissão especial. Queria saber se já está tendo consenso em torno do texto que foi aprovado. Está tendo contexto. Ser aprovado antes do final do primeiro semestre? O ministro tem feito essa interlocução conosco, com os parlamentares, com o relator, o deputado Cláudio Puti, que o deputado é o relator da matéria, e com a frente parlamentar. E o CONFAZ, ele acaba de fazer uma proposta de redução da quantidade de produtos atingidos pela substituição tributária. Então, é uma proposta que estava no meu projeto original, depois nós alteramos para aquele sistema de crédito e débito, e agora o CONFAZ, ele oferece uma alternativa de retornar à redação original, mas colocando um número de produtos que eu considero exagerado. Então, vamos negociando isso aí, porque do ponto de vista do governo federal, nós temos o apoio a resolvermos essa questão da substituição tributária. Do ponto de vista da sociedade, nem se fala, das micro e pequenas empresas e do consumidor, que talvez na sua maioria não esteja consciente disso. Portanto, programas como esse e a comissão geral que nós vamos fazer são momentos importantes para as pessoas entenderem que estão sendo prejudicadas, que estão comprando mais caro certos produtos por conta da substituição tributária. Tá certo, deputado Pedro Eugênio. Muito obrigado pela sua participação e seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Obrigado. Só para lembrar, o programa também pode ser acessado na internet. É no site www.noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.